Gênova, na Itália, é a capital da região da Ligúria, com mais de 550 mil pessoas. É a sexta maior cidade da Itália, com sua área metropolitana se estendendo ao longo da Riviera Italiana. Sua posição no Mar da Ligúria torna uma das cidades comerciais mais importantes do Mediterrâneo. Na verdade, é o porto mais movimentado da Itália e o sexto mais movimentado da União Europeia. Essa mesma posição torna-se altamente suscetível a tempestades e inundações repentinas. Gênova foi especialmente afetada durante as inundações europeias de 2011, causadas por uma série de tempestades tropicais provenientes do mar Mediterrâneo em 4 de novembro. As imagens das ruas de Gênova revelaram o impacto destrutivo que foram essas inundações. Gênova não estava sozinha nessa luta. Mais de 500 milímetros de chuva caíram entre a Toscana e a grande região da Ligúria. Toda essa água rapidamente sobrecarregou os rios, resultando em inundações generalizadas. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acreditou que a construção em áreas de inundação era de parte responsável, afirmando que houve construção em locais onde não deveria ter ocorrido. Conforme a água foi escoada, as ruas ficaram cobertas de detritos e carros virados. Uma ponte sobre o riacho Pelis desabou, e vários portos foram preenchidos com lama e detritos. Imagens como essas deram a volta ao mundo, mostrando carros flutuando nas ruas e pessoas atravessando a água até os joelhos. Little Falls é um município no norte de Nova Jersey, a cerca de 13 quilômetros a noroeste de Newark. É lar de pouco mais de 13 mil pessoas e recebe o nome de uma pequena cachoeira no rio Peck. Embora os moradores geralmente apreciem as vistas do rio, em agosto de 2018, eles buscavam terrenos mais altos. Chuvas intensas castigaram Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia por vários dias e noites. As estradas alagaram rapidamente, deixando muitos motoristas presos em seus carros. A alguns quilômetros ao norte, na cidade vizinha de Caldwell, Nova Jersey, os proprietários de concessionária de carros viram seu estoque flutuar como barcaças do rio. Moradores que registravam a cena nas passagens elevadas da Rota 46 não podiam acreditar no que viam. Se você está gostando deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Mundo Inexplicável. Another one coming right behind. Here comes another one. Two of them. This is nuts. Yo, these are nice cars too. Shit, it flipped over. It went under. All these cars all the cars from the car lot are coming over. One more? No. Come on. Mais de uma dúzia de carros foram arrastados para longe da loja e amontoados como uma barragem contra a ponte na Rota 46. Quando a água atingiu seu estacionamento, era tarde demais para salvar qualquer um de seus carros. A tempestade finalmente cessou.
e uma empresa de reboque removeu os carros com segurança. Eles acabaram retirando 16 veículos novos da água naquele dia, todos cheios de lama, sujeira e diversos detritos. O governador declarou estado de emergência em 5 condados, afirmando que recebeu o equivalente a um mês de chuva em cerca de 48 horas. O verão de 2023 foi singular quando se tratou de inundações na China. Monções, tufões e chuvas intensas assolaram o país, resultando em muitas pessoas enfrentando inundações. Até 29 de julho, 16 cidades e províncias vivenciaram níveis recordes de chuvas e inundações. O responsável foi o tufão Doeri. A capital chinesa, Pequim, experimentou sua experiência mais intensa em 140 anos, recebendo quase 7 meses de chuva em apenas 3 dias. As imagens de toda a cidade ajudam a compreender a magnitude dessa seleção. É chocante observar todos esses carros sendo levados pelo rio como se fossem simples brinquedos de banho. Em algumas imagens, é difícil distinguir onde o rio termina e a estrada começa, praticamente tudo estava debaixo d'água. Mais de 1,8 bilhão de metros cúbicos de água, de acordo com relatos, resultaram em inundações que impactaram pelo menos 1,5 milhão de pessoas, principalmente na zona rural de Pequim. As perdas econômicas ultrapassaram os 13,2 bilhões, tornando o tufão Doeri um dos desastres naturais mais dispendiosos da história chinesa. Residências foram arrastadas, e centenas de milhares de hectares de terras agrícolas ficaram submersas. As autoridades mencionaram que levaria, no mínimo, 2 anos para reconstruir. Neste ponto, nem mesmo sabemos por onde começar. Frankfurt, na Alemanha, ocupa a 5ª posição em termos de população no país, sendo superada por cidades como Berlim, Hamburgo e Munique. Ela se destaca como um dos centros financeiros mais significativos globalmente, e está entre as 3 principais cidades para empresas internacionais, após Paris e Londres. É evidente que Frankfurt movimentou quantias consideráveis de dinheiro, porém, em agosto de 2023, causou uma situação inusitada, uma grande quantidade de água. Isso deveu às intensas chuvas no sul da Alemanha, que resultaram em centenas de porões e ruas inundadas. Os porões residenciais não foram os únicos locais a serem inundados por água turva.
Essa foi a cena que se desenrolou por toda a cidade. A situação tornou-se preocupante no aeroporto internacional. Vários voos precisaram ser cancelados devido à inundação da pista, fazendo com que muitos passageiros ficassem retidos até novas informações. Não é a primeira vez que as inundações afetam o sistema de metrô alemão. Em julho de 2021, as inundações súbitas causaram prejuízos avaliados em 1,5 bilhão de dólares. Agora, não temos certeza da extensão dos danos provocados pelas inundações de 2023, mas podemos imaginar que os destroços de vidro espalhados não representam um problema pequeno.